Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu ainda não tinha visto, até porque saía muito cedo para trabalhar, ficava fora o dia todo, só voltava à noite, mas a minha mãe comentou comigo quando eu cheguei. Você viu que abriu um lavacar aí na frente de casa? Quer dizer, lavacar é só o jeito de falar, né? Deve ser só fachada. Na verdade, o que deve funcionar ali mesmo é um inferninho. Inferninho, mãe? Como assim? Ah, como assim? Tem duas meninas trabalhando ali que mais parecem garotas de programa. Você tem que ver o jeito como elas se vestem. Olha, ela falou aquilo e eu confesso que fiquei até curioso. Até porque era uma novidade para mim, né? As meninas, segundo minha mãe, deviam trabalhar com roupa muito curta. É claro que devia ser um pouco de exagero dela. Minha mãe sempre foi uma mulher assim muito conservadora, né? Tanto que vivia criticando uma prima minha que gostava de usar roupa muito curta, bermudinha, né? Enfim, eu ria quando ela falava. Sandressa, aí vou te contar, viu? É uma desavergonhada. É minha sobrinha. Mas onde já se viu andar na rua quase pelada? Minha mãe sempre exagerou um pouco. Se bem que essa minha prima também, de santa, não tinha nada. De qualquer maneira, as meninas que estavam trabalhando ali naquele lavacar, que segundo minha mãe, tinha sido estabelecido ali naquela semana, deviam usar roupa curta, foi o que eu pensei. Eu nem tinha reparado, tá? Porque, repito, saía muito cedo. Só que no sábado seguinte, assim que cheguei, duas e pouco da tarde, o lavacar estava aberto em pleno funcionamento. E olha, minha mãe não tinha exagerado não, viu? Eu fiquei de cara quando vi aquela moça passando aspirador de pó num carro. O shortinho bem coladinho no corpo e curto. Uma coisa que chegava a ser meio escandalosa até. E a camiseta que ela vestia, assim, amarrada na parte de baixo, deixava à mostra o umbigo. Parei o carro na frente de casa, só que em vez de sair, continuei ali parado, só observando. O lavacar, repito, ficava bem ali, diante da nossa casa, do outro lado da rua, de modo que deu para ver tudo assim, bem de perto. A outra menina estava vestida mais ou menos do mesmo jeito. Shortinho colado, barriga à mostra. Fiquei ali olhando, meio que hipnotizado até. Olha, de qualquer maneira, de repente uma delas viu que eu estava dentro do carro e que não tirava os olhos das duas. E, sei lá, mas depois que ela viu que eu estava ali, parece que começou até a fazer umas poses, assim, sabe? Minha mãe realmente não tinha exagerado. Aliás, comentei com ela depois que entrei em casa. Ela imediatamente perguntou. Daqui a pouco tá lá você, né? Dando o carro para as lavarem. É ou não é? Pensa que eu não vi que você ficou ali na frente, dentro do carro olhando? Nada a ver, mãe. Tava no celular. Te conheço. Ela falou aquilo e apontou o dedo na direção dos olhos. O fato é que era inevitável ficar saindo na janela o tempo todo, só para dar uma olhadinha. Foi até engraçado porque formou uma fila de carro ali para as meninas lavarem. Acho que não preciso nem falar, a mulherada da rua, principalmente as casadas, né, não gostaram daquilo. Aquela novidade. Escutei minha mãe falando com uma vizinha que estava querendo fazer até abaixo-assinado, né, para fechar o lavacar. Porque até os meninos começaram a fazer plantão ali na frente. Eu achava graça, com toda sinceridade. De qualquer modo, não foi feito abaixo-assinado nenhum e elas continuaram ali, trabalhando, apesar da implicância. Inclusive, moravam ali também. Até porque ali era uma casa.
Elas apenas transformaram a parte da frente do quintal num lavacar. Até que um domingo eu estava saindo para dar uma volta de carro e uma delas estava ali na frente com uma latinha de cerveja na mão. No domingo, naturalmente, o lavacar não funcionava. Mesmo assim, até em dias que não tinha expediente, elas usavam aquela roupinha curta. Acho que era o estilo. Não era só para despertar atenção, não. Naquele domingo, saí com o carro, aí desci para fechar o portão, só que em vez de entrar no carro, de novo, atravessei a rua e fui lá, puxar conversa com ela. Como quem não quer nada, cumprimentei e depois perguntei: então, só por curiosidade, quanto que vocês cobram aí para lavar o carro? Ela falou o valor e eu retruquei: nossa, tudo isso? Mas é serviço completo, né? Completíssimo. Com tudo ao que o cliente tem direito. Ela falou aquilo e riu. E eu, naturalmente, acabei rindo também. Notei, sabe, aquele toque de sarcasmo, né? Aquele clima assim de falsa inocência no comentário dela, né? O duplo sentido. De qualquer modo, apesar de aquela ser a primeira vez que a gente conversava, eu comecei a avançar o sinal, até porque ela permitiu. Falei que qualquer um dia ia deixar meu carro ali com elas, para elas lavarem. Me despedi, já estava até voltando do carro, quando ela me chamou: ei, vizinho, espera, você não vai me dizer teu nome? Ah, desculpa, é Dário. Dário? Nossa, que nome diferente. Eu sou a Sheila. Nós dois ficamos nos olhando durante algum tempo. Eu pensei até que fosse ficar nisso, mas para minha surpresa, ela perguntou onde eu estava indo. Quando falei que estava indo dar uma volta de carro, andar à toa, ela acrescentou: você não quer me levar junto? Tô meio entediada aqui sem fazer nada. Ué, se você quiser, vem. Até dei uma olhada na direção da casa para ver se minha mãe estava na janela, porque ela com certeza ia me dizer alguma coisa se visse eu saindo com aquela moça. Enfim, saímos andando sem rumo, conversando o trajeto todo. Perguntei coisas da vida dela, até para saber alguma coisa, né? Ela falou da amiga, o nome da outra era Fátima. Falou que abrir aquele lavacar tinha sido a melhor coisa que elas já tinham feito na vida. Eu perguntei: poxa, que bom que tá dando certo, né? Mas antes vocês faziam o quê? Ela riu. Quer saber mesmo? Quero, claro que quer. Só que eu não vou contar. Você é muito curioso, sabia? Aliás, cansei de falar de mim. Fale de você um pouco. O que você faz? Onde você trabalha? Tem namorada? Ela me fez um monte de perguntas. E eu fui respondendo. Depois pediu para que eu parasse um pouco, num posto, porque queria comprar mais uma latinha de cerveja. E foi dessa parada que aconteceu. Porque assim que ela voltou, perguntou se eu queria um golinho. Falei que não, já que estava dirigindo, né? Ela então me disse assim, olhando dos meus olhos: nem se for um golinho da minha boca. Pois ela falou aquilo e nem me deu tempo para nada. Tomou um gole e veio com tudo para cima de mim. Pensa no beijo. Nunca tinha provado um beijo tão quente, tão carregado de desejo. E com gosto de cerveja ainda por cima. E depois de muitos beijos, porque não parou naquele primeiro, né? Muita mão boba e amasso, foi inevitável irmos direto até o primeiro motel que encontramos no caminho. Aliás, se estivéssemos numa rua mais tranquila, acho que tudo teria acontecido ali mesmo no carro. De tanta fome que a gente sentia um pelo outro. E depois de tudo, fomos embora para casa. Passei o carro, ela desceu,
E eu também entrei. Não era para ter acontecido, né? Até porque não é uma coisa que a gente faça assim sem pensar no que está fazendo, mas sei lá. Foi tão gostoso que eu cheguei até a esquecer do risco, do perigo. Tanto que acabei com a imagem dela no pensamento. Minha mãe não falou nada. Nada. Pelo menos quando eu entrei em casa e olhei para a cara dela, já esperando qualquer comentário. Sei lá, né? Se ela tinha visto, se ela não tinha visto. Acho que nem devia ter visto a gente sair junto no carro. A verdade é que senti muita saudade dela depois. Na semana seguinte, durante os dias que passaram, de tanto eu pensar nessa mulher, fiquei meio ansioso, sabe? Coração meio acelerado. Somente no sábado a gente se viu de novo. Cheguei e elas estavam fazendo a limpeza de um veículo. Ao me ver saindo do carro, ela sorriu e abanou. Eu acenei também e entrei em casa. Como eu ia, pelo menos tinha a intenção de sair depois, nem guardei o carro na garagem. Deixei ali fora mesmo. Só de olhar para ela, usando aquela roupinha curta, foi inevitável lembrar da tarde gostosa que tínhamos passado. Depois, um pouco mais tarde, saí até lá fora. Minha ideia era dar uma volta, como tinha acontecido naquele primeiro dia. Né? Saí para algum lugar. E quando saí, imediatamente ela me chamou. Me aproximei. Ela perguntou se eu estava com ideia de passear, de fazer alguma coisa. E eu falei que sim. E ela então quis saber o que eu ia fazer mais tarde, tipo 6, 7 horas da noite. E eu falei que, a princípio, nada. Não tá a fim de dar uma saidinha? Tô com saudade de você. Senti tua falta durante a semana. A gente nem se viu. Resumindo, assim que escureceu, saímos de novo. Exemplo do domingo anterior. Saímos, acho que não preciso nem dizer qual foi o nosso destino. Na verdade, fomos direto ao mesmo motel da primeira vez. E repetimos tudo o que tínhamos feito no domingo anterior. Só que dessa vez, sei lá, talvez eu esteja até exagerando, mas parece que foi mais gostoso. No fim, antes da despedida de praxe, anotei seu número, que eu ainda não tinha, e ela também anotou o meu. Olha, eu nunca tinha trocado nudes com ninguém. Mas logo naquela nossa primeira troca de mensagem, ela me mandou um monte de foto dela, assim, como veio ao mundo. Uma foto mais excitante do que a outra. Todas as fotos tiradas na frente do espelho. Ela tinha um corpo assim, tão bonito, tão sedutor. Acho que essa era a palavra certa. Sedutor. Lembro que mandei aquela mensagem. Desse jeito você quer me enlouquecer, né? No que ela imediatamente respondeu. Isso é só para você não me esquecer. O fato é que começou, foi tendo seguimento, foi ficando um pouco mais sério. Sei lá, aos poucos, ela foi me encantando de tal modo que eu queria vê-la o tempo todo. Sabe, sei lá, se tornou assim uma espécie de vício. Sabe quando você gosta de uma coisa e dispensa as outras todas? Eu só queria saber dela, de preferência pertinho de mim. Só que é claro, né? De que jeito? Eu trabalhava o dia todo. Um dia como, né? Era só sábado e domingo mesmo. Dia de semana, nem pensar. De qualquer modo, eu me contentava. Mesmo que fossem alguns minutos apenas. A amiga dela sabia do rolo que a gente tinha. E até nos deixava ali sozinhos em casa para fazermos amor bem sossegados. Naturalmente que a minha mãe, com o tempo, acabou descobrindo, né? Que a gente estava de romance.
e veio logo me dar uma bronca. Eu já estava esperando. Escuta, Dário, você... O que você tem na cabeça, hein? Parece que eu não vi você saindo de casa, indo direto para casa dessa... O que você está fazendo com ela? Onde já se viu? Rapaz como você se metendo com uma fulana dessa? Olha, eu nem retruquei. Já esperava que quando ela ficasse sabendo do nosso rolo, ela ia falar. Deixei ela conversar e fiquei ali, quietinho. O fato é que depois que a minha mãe descobriu, eu já nem fiz questão mais de me esconder. Porque no começo, sabe, eu me escondia, espiava para saber se ela estava na janela. No sábado, por exemplo, eu chegava do serviço, comia alguma coisa bem rápido e depois ia lá pro lavacar. Passava a tarde toda ali perto dela. Tudo que a mãe falava contra, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não estava nem aí. Comprava umas latinhas de cerveja e ficávamos ali, eu e as duas. Até elas bebiam enquanto lavavam os carros. E olha, não imaginei que fosse me ligar, assim, sabe, me encantar tanto por essa mulher, do jeito que fiquei, porque no começo é tudo brincadeira, é tudo prazer, é tudo sexo, mas o tempo foi passando e eu fui... Será que estarei sendo exagerado se disser que eu fui me apaixonando? Acho que não, viu? Só sei dizer que aquilo que eu sentia foi ficando mais forte. Até ciúme eu sentia dela. Às vezes, eu via, né? Percebi que algum cliente ficava se insinuando, falando gracinha. E olha, eu ficava fulo da vida. Um dia, inclusive, um sábado, cheguei a encrespar com um desses caras. Bati de frente com ele. Só que ela não gostou. Ô, Dário, também não é assim, né? Ele não falou nada demais. E se for para você ficar criando caso aqui com os meus clientes, sei lá, acho melhor você deixar a gente trabalhar em paz aqui. Olha, ela me deu um pito. Me passou um pito na frente do cara. Isso é que foi o pior. Ela já não tinha gostado, porque um dia eu tinha comentado da roupa dela, que era muito curta, muito colada no corpo, muito provocante. Ela já tinha ficado assim, meio de cara feia. E na outra vez que eu falei, chegou a dizer para mim, assim, bem séria, que não ia me permitir que homem ficasse interferindo no seu modo de se vestir. Até isso ela falou. Olha, quando a gente gosta da pessoa, naquelas alturas, vamos ser sinceros, eu já estava apaixonado pela mina. A gente acaba cometendo excesso, né? Essa coisa de ciúme, por exemplo, é uma coisa que não dá para segurar. É até normal. Só que no meu caso, eu comecei a implicar até por coisa boba. E aos poucos, senti que ela começou a se desagradar de mim. Mas o que ela queria, meu Deus? Eu sentia ciúme. E o pior é que um dia, a amiga dela deixou escapar o tipo de vida que elas tinham antes de abrir aquele lavacar. Lá no começo, eu até perguntei para ela, né, para Sheila, mas ela não quis me dizer. Falou que eu era muito curioso. Só que um dia a amiga dela deixou escapar assim. Não sei se falou de propósito, para eu ouvir mesmo. Só sei que eu fiquei de cara quando escutei ela falando aquilo. Sabe quando você não espera? Ela comentou assim, como quem não quer nada. Viu quanto dinheiro entrou hoje? Ela comentando com a amiga, com a Sheila. E eu ali do lado, escutando. Claro que ela sabia que eu estava escutando. E você não queria sair lá da boate, né? Era pra gente estar aguentando mau hálito de bêbado todo o dia, toda a noite, no nosso cangote até hoje.
É claro que ela deve ter falado de propósito. Depois eu cheguei a pensar até que a Sheila tivesse pedido para ela fazer esse tipo de comentário para me atingir. E me atingiu mesmo. Porque quando eu vi aquilo, eu perguntei: como é que é? Vocês trabalhavam em boate? Nisso, a Sheila se intrometeu. Claro que não, seu bobo. Ela estava só brincando, né, Fátima? Ela falou aquilo e deu um sorrisinho malicioso. A outra não disse mais nada. Só que eu não sou tonto, né? Aquele dia lá, ela não quis me falar com o que as duas trabalhavam antes de abrir o Lavacar. Mas por conta do que eu escutei, passamos a nos desentender direto. Porque aquilo me deixou louco da vida. Imagine. Eu namorando, sei lá se aquilo era namoro. Uma garota de programa, convenhamos, pode até não ter nada a ver, até porque. Só que eu fiquei fulo da vida. Principalmente porque ela tinha escondido aquilo de mim. Eu não queria ter feito aquilo. Mas sabe, do jeito que eu fiquei, sabe, até meio revoltado. Eu um dia, assim, meio de brincadeira e meio a sério, insinuei que ela poderia ter me passado alguma doença, já que trabalhava naquilo. Olha, foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Porque ela ficou revoltada. Ela ficou revoltada comigo. Como é que é, Dari? O que você falou aí? Olha, meu, você quer saber? Chega! Acabou. Suma da minha frente. Não venha mais atrás de mim. Olha, na hora, juro que eu nem me importei. Sabe, eu estava revoltado, eu estava bravo com ela. Então, ela falou aquilo e até já esperava que ela fosse me dar uma resposta assim, parecida. Tanto que saí pisando duro e xingando. Só que depois a saudade começou a apertar. E quando a procurei para a gente fazer as pazes, ela não quis nem conversa. Diz que entre nós não havia mais nada e jamais haveria de novo. Me disse assim, para que eu perdesse a esperança por completo mesmo, né? Na verdade, ela ainda falou que, no fundo, nunca houve nada de importante entre nós. Era só um rolo ali, uma ficada de vez em quando. E o pior é que fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Juro. Comecei a rastejar atrás dela. Até que um dia, ainda quis peitar um cara que tinha deixado, sabe, a Sheila ali no Lavacar, sabe? Sei lá onde os dois tinham ido, mas imaginei, né? E ele parou ali, ela desceu. Eu fui lá encarar o sujeito. Nem sabia se o cara era algo dela, ou se tinha ficado com ela, ou se era um motorista de aplicativo, sei lá. Cheguei assim do lado, chamando o cara pra briga. Pensa na confusão que deu. Até minha mãe saiu no portão. Pra ver, né, o que estava acontecendo. Porque até gritar, eu gritei com o cara. E isso ajudou só a fazer a nossa história desandar mais e mais. Ficar pior do que já estava sendo. E agora é que ela não quer mais saber de mim. Chegou um dia que me chamou de louco, desequilibrado. Até isso ela falou. Chegou a dizer que eu preciso de tratamento psiquiátrico. E quer saber? Acho que estou precisando mesmo, viu? Porque as minhas atitudes têm sido de louco, sabe? Biruta. Um cara que não tá com a razão controlada. Só que a minha loucura é a paixão. Tô sofrendo muito por causa da saudade. Como me arrependo de ter dito aquilo pra ela aquele dia. Que eu tava com raiva.
E na hora da raiva, você fala coisa que não quer. Se bem que agora já falei. Não adianta me arrepender. Mas acho que ela tem razão mesmo. Pelo menos quando fala nisso, que eu preciso de tratamento. Mas é para ver se eu consigo esquecer essa mulher. Para ver se eu consigo, urgentemente, tirar essa mulher da cabeça, porque se não tô louco, meu Deus, pensando nela e só nela o dia todo, a noite toda, se ainda não tô, vou acabar enlouquecendo mesmo.